Aí eu fico imaginando a Elisa Lucindo com 15 anos, olhando para as freiras, abrindo mão de tudo aquilo. Como é que você tava? Como é que você contestava o pessoal? Contestava dentro da sala de aula. Meu pai só falava... Eu toda hora levava... como é advertência? Advertência, ficava 3 dias de suspensão. Meu pai falava assim: pai, o que houve dessa vez? Pai, é que eu perguntei. Não pergunta, minha filha, não pergunta. Porque O que você perguntou? perguntava assim, irmã, 14 anos, só meninas. O assunto, não o assunto, mas a gente sabia que estávamos todas tomadas pela coisa da masturbação, né? Que era todo mundo se descobrindo, né? Um monte de hormônio. Então eu fui no retiro com 13 anos, perguntei ao padre Hipólito, padre muito bacana, fui me confessar e eu falei da masturbação para ele. E perguntei para ele se era pecado. Ali no confessionáriozinho e tal? Não, houve um retiro espiritual com a turma. E aí, no confessionáriozinho, ele falou assim, não... seu corpo está cheio de hormônios. Está se transformando, vai virar uma mulher. Foi super libertador. Lá em casa, ele deu sinal verde. Agora, liberou geral. A Igreja Católica falou que pode. Mas o que aconteceu é que, aí eu, animada com isso, empoderada com isso, perguntei à freira, porque a freira, nós tínhamos... Você perguntou o quê, freira? Se ela se masturbava. E ela disse o quê? Primeiro eu perguntei quem criou o corpo humano. Ela falou, se Deus tinha criado o sexo também, E eu perguntei pra ela, falei, vocês sentem a mesma coisa que a gente sente? Sentimos, vocês se masturbam? Aí ela falou, porque essa história começa, isso foi nós duas lá na diretoria. Ela me chamou para conversar na diretoria, porque dentro da sala de aula, ela falou assim, de uma aula que eu tenho na memória amável, assim, escrito no quadro, Mão Boba. Ela escreveu isso no quadro? Mão Boba, irmã Maria da Conceição Milagres. Ela escreveu Mão Boba, se ela estiver me ouvindo. Ela agora não é mais freira, já encontrei com ela depois. E aí ela... Você libertou a freira, Elisa? Libertei a freira. Libertei a freira. Aí eu fiquei, Mão Boba. Aí ela falou assim, um monte de menina, né? Gente, quando a mãe de vocês vai na feira, qual tomate que a mãe de vocês compra? Aquele que tá na porta, que todo mundo pegou, amassou, ou o tomatinho que tá na caixinha? Não tem nenhum amassado, todo bonitinho. O da porta ou da caixinha? O da caixinha! E aí eu falei, irmã, mas o nosso peito não é mercadoria. Eu falei pra ela. Aí ela falou assim, qual é o seu problema? Atrapalhando meu texto. Vamos aqui, conversar cara. lá na sala. Aí foi a hora que... Aí eu fui lá pra dentro, ela falou... Depois da aula, ela falou, o que você quer saber? Pergunte o que você quer saber. E eu perguntei. Aí ela falou, é que nós sentimos tudo que você sente, sim. Nós sentimos tudo que vocês sentem. Nós também fomos criadas por Deus. Nosso corpo é igual ao de vocês. Só que nós somos noivas de Jesus. Eu falei, noivas? Ela falou, somos. Ela mostrou uma aliança que era um crucifixozinho. Ela usou nesse dedo aqui. Fininho. Aí ela falou, falei, noivas de quem? De Jesus. Eu falei, todas. Todas. E como é que vai ser isso? Ela falou, nós vamos morrer e vamos para a vida eterna, onde a gente vai viver com Ele. Eu falei, com todas? Eu lembro de eu perguntando, mas não era deboche. Não era ironia, era verdade. Sou filho de um homem que investiga, que pergunta. Em minha casa se falava as coisas, era muito interessante pensar. Meu pai era um cara que lutou contra a ditadura, era essa minha casa. Queimou livro no quintal, em 1964. Então... Mas ele mesmo te falou pra não perguntar, né? Ele falou, pois é... Isso que é engraçado, tem umas contradições interessantes. Na sobrevivência. Ele sabia que eu estava num lugar conservador. Não vai perguntar, porque vai dizer. Então, minha filha não pergunta, porque era sempre... E aí, mas ele dava uma piscadinha. Sim, assim. ele ficava orgulhoso. Aí o que aconteceu foi que ela virou e falou pra mim, a gente vai, tal, na vida eterna, vamos viver juntos. Eu falei assim, e se não houver vida eterna?
Ela falou, nem brinca. Nem brinca. Essa nossa conversa é antológica. Eu fiz até um conto chamado Mão Boba. Porque eu nunca esqueci dessa história. E depois encontrei ela com filhos aqui na Tijuca, Odete. Eu falei, Irmã Maria da Conceição Milagres. Ela falou, Odete, ela com a camisa do PT. Mas assim, enfim, eu tô falando isso aqui. Ela lembrava dessa conversa com você? Lembrava, a gente Entregava. riu. Aí eu falei... Você deixou, você semeou um negócio ali na cabeça dela. Plantei o grilo. Mas eu acho assim, eu acho muito chato qualquer religião que não aguenta uma discussão.